É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo. Estamos aqui transmitindo diretamente dos estúdios da Voz MT, mais uma entrevista fantástica do Espia Lá, e dessa vez aqui trazendo um convidado aí que é um patrimônio histórico da cultura cuiabana, considerado aí por muitos o rei do rasqueado, né? Com vocês, Roberto Lucialdo. Bom dia, Roberto, como está? Bom dia, Vicente. É um prazer imenso estar aqui no seu podcast aqui, maravilha, e poder falar um pouco da nossa carreira artística, né? Com certeza. Eu queria começar lá do início. Eu sei que você é do Poção, né? Nascido em Cuiabá. Aham. E eu queria que você contasse um pouco como começou, iniciou essa trajetória com a música, como que isso aconteceu, se vem desde criança, e como que você teve essa identificação, principalmente com a música regional, né? Com a música regional aqui de Cuiabá, com o rasqueado, né? Com essas questões culturais, assim. A minha carreira musical, eu desde criança acho que eu tinha esse dom de querer cantar, de querer tocar, porque acompanhava muito meu tio-avô, que tocava na banda do Inácio naquela época, né? Ali no Baú Sereno, e a banda do Inácio é uma banda famosa que fazia as festas de santo aqui de Cuiabá. E ele me levava às vezes para mim assistir o ensaio. Eu ficava do lado dele, ele tocava tarol na banda. Uhum. Eu ficava do lado dele olhando ali o pessoal ensaiar, ou o Mané Inácio com a batuta, gritando com o pessoal, porque naquela época o rasqueado não era cantado, era mais solado, o sopro, era mais, né, tinha mais melodia do que letra. E aí, aquilo lá ficou na minha cabeça, aquelas sopro, aquelas coisas todas. A gente foi crescendo e tal. E aí eu conheci Nerosito, ele montou ele fazia parte do Sesc naquela época, e tinha uma banda que ele estava precisando formar lá para o Escoteiro do Ar. E como Hum. eu também participava com o Neve Lutuf, sendo escoteiro também, eu e mais uma outra Isso era galera lá, tipo uma big band. é uma banda assim, que ele Uhum. queria montar lá, queria criar, porque ele tocava no Jacildo dos Seus Rapazes. Sim. Jacildo era a melhor banda que tinha em Cuiabá naquela época. O Jacedo foi um dos primeiros conjuntos de rocks aqui de Mato Isso, é. Grosso, a gente sabe. Então, eu curti Famosíssimo. muito ele no Feminino, ali onde é a Secretaria de Cultura Sim. Municipal agora, no Dom Bosco, José Lançante, então, enfim. Aí, eu vivi muito essa coisa da música, de assistir os Uhum. músicos antigos tocando, porque eu tinha aquela vontade de ficar perto dele, para ver a guitarra, ver o teclado, o que eles faziam, né? O jeito deles tocarem. Pois bem, então aí, naquela ânsia de querer aprender a tocar e tal, ele falou: Roberto, você não quer ir para a banda, vai tocar lá, você a cantar no conjunto do Sesc e tal. Estou formando essa banda. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a cantar na banda do Sesc. Você cantava. Cantava. Ah, sim. Comecei a cantar. Aí eu cantava música normal lá, cantava lá Santa Luzia, uma música que fez sucesso naquela época. Sul Mare Ludica, uma música italiana, né? E aí, e ele gostava muito de ver eu cantar e tal. Ele falou, agora você faz o seguinte, porque eu toco no Jacildo, Roberto, e às vezes eu tenho que sair para tocar, baile e tal, e não dá para poder ficar perto para poder tocar, para acompanhar você. Quem vai acompanhar vai Uhum. ser o Ipoan, que era um cara que tocava violão. Mas ele precisava fazer o solo também da guitarra. Então vai precisar fazer base. E essa base vai ter que ser o seu. Isso a gente tá falando o quê? 70? Cara, eu sou ruim de data, Aham. porque, Sim. vou falar a verdade pra você, viu? O cara pergunta na entrevista, Roberto, quando que foi isso aí mais ou menos assim? Cara, foi bem mais, o quê? Eu tava com 15, 16 anos mais ou menos nessa época aí. Então, acho que, o quê? 70 mais ou menos, né? Hum. Aí, bom, aí eu fui pra. Ele falou assim, Roberto, você vai ter que tocar um violão e tal. E eu falei, eu não tenho violão. Mamãe me deu um violão de George pra mim. Aí, olha, um Janine. Aí levei pra ele, afinou e tal, ele começou a me ensinar os acordes. E o Puan morava perto da minha casa, ali no Jeromelo. Aí começamos a ensaiar, sempre nós dois, assim, ele, pra ele solar milionário, Uhum. tipo assim, aquela. Né? Não, 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 porque eu tocava no baile também lá Uhum. pro você. Fazia apresentações assim, tocava Sim. 10 músicas no máximo. Tal. E aí a banda começou a pegar nome e tal. E aí ele falou assim, Roberto, agora como eu tenho que tocar com o Jacildo, você vai ter que continuar tocando agora. Aí, beleza, comecei a tocar. Mas faltava mais aquela coisinha de você ter que aprender algumas coisinhas, como dissonante, que eu queria aprender, Uhum. os acordes mais difíceis de fazer e que Uhum. soava gostoso no ouvido, né, naquela época. Ele fazia, eu via ele fazer, tá? Sim. Até porque Aí, tocava rock and roll, né? aí eu peguei e falei assim, vamos. Ele falou assim, Roberto, agora eu vou levar você para a noite comigo, porque eu acompanho. Naquela época tinha dois cantores famosos aqui em Cuiabá.
chamava Braulio, que tocava no Celara, cantava muita música francesa e tal. Uhum. E Juarez Silva também, que era rei, cantor aqui, tinha uma voz linda também. Participou do Flávio Cavalcante, ganhou e tal, voz de Mato Grosso. E aí eu peguei e falei assim, mas como que é? Ele falou assim, vai junto comigo, leva seu violão e tal, tá bom. Aí eu ia com ele falou, agora você fica olhando, o braço do meu violão, ele vai tocando, tudo que eu fizer aqui você faz aí, vai tentando fazer. Então a pessoa cantava lá, por exemplo, eu não conhecia naquela época. Tipo assim, aquelas resenhas que tem na casa das famílias, Sim. ele ia para acompanhar, porque o Blauro sempre ia também, né? E você ia Então, por tirando de exemplo, ouvido mesmo. então eu ficava olhando o braço dele, ele fazia, quem sou eu para ter direitos exclusivos sobre ela? E nada após, quando ele fazia diminuto assim, pá, eu ia falar, não sei, não errava, mas eu tava ali, eu ia junto e tal. Quando assusta, eu fui aprendendo, ele falou assim, Roberto, agora eu vou tomar uma cervejinha ali, conversar com o pessoal, segura aí um pouquinho. Nesse segura um pouquinho aí, Juarez Silva vinha com as músicas difíceis pra caramba, cara. E aí eu tinha que acompanhar, e aí fui aprendendo. E assim aprendi a tocar o violão, os acordes. Essa foi uma grande escola para mim, Uhum. né? Além de ter... Depois aí o papai falou, Roberto, você tem que parar com isso, papai era militar, do exército, Segunda Guerra Mundial, aí pracinha. Ele falou, não, Roberto, você tem que estudar, você tem que... Mas eu estou estudando. Falei, não, mas você tem que... Seu primo está estudando em Goiânia, lá você vai ter que ir para Goiânia estudar lá e tal. Nessa época tinha muitas serestas também em Toquei, Cuiabá, né? serenata, fiz muito aí. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, puta merda, agora eu vou ter que ir. Aí fui pra Goiânia estudar. Fiz administração hospitalar, fiz até o 2º ano lá. E fui pra lá. Quando cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz no colégio lá, tem um festival lá. Aí o cara falou assim, quem canta, quem canta aqui? Eu falei, eu canto, de vez em quando se precisar. Aí eu cantei uma música lá, tirei 2º lugar. O cara do jurado viu e falou, pô, você canta legal pra caramba, você não quer cantar na minha banda? Pronto, ali começou a outra. Aí comecei a cantar na banda dele, passei a ser sócio dele, compramos um aparelhagem, compramos um banda e começamos a fazer baile. A banda chamava Voz de Liberais. E começamos a fazer baile lá para volta de Goiânia. Uhum. Até que um dia, vindo de Guapó, que é uma cidadezinha ali pertinho de Goiânia, perto da ponte Rio dos Bois, onde tem a fábrica de cimento de Itaú ali, então. E aí nós capotamos uma Kombi, fomos parar lá embaixo do rio, Caraca. as pessoas machucadas, era 4 horas da manhã, o motorista acho que Dormiu. bebeu, né? O motorista estava dirigindo a Kombi. E aí a gente caiu, foi lá parar lá embaixo. Nós tínhamos que tocar, nesse dia fomos para Goiânia e ainda voltar para tocar em Guapó o último dia, que era um dia foi carnaval. E aí machucou todo mundo, eu machuquei meu braço e tal, para tocar guitarra ficou difícil. Aí o outro cara machucou, quebrou a costela, foi um pampeiro. Amanhecemos na estrada e tal. Aí a banda deu um chega para lá, paramos. Aí parou e tal, e aí agora eu vim para Cuiabá para poder chegar aqui para passear, para férias que a gente ia passar aqui, né? Uhum. Aí papai falou, e aí, como que tá Goiânia? Eu falei, tá bem e tal. Vamos comigo no Grêmio, meu filho. O papai levou, o papai era militar e o Grêmio Antônio João era aqui na Senador Metelo. Certo. Se ele sabe, você não chegou de conhecer. Não, isso não. O Grêmio Antônio João era um lugar onde tinha, todo sábado tinha baile, e domingo, todos os domingos ele trazia uma atração. E naquela época as atrações que vinham aí era Valdir Soriano, veio Casa das Máquinas, Os Incríveis, um monte de como cantor. centro cultural. Assim. Isso, Entendi. Vanderlei Cardoso, Gerdriane, pessoal desse, Vanderlei, tudo vinha ali, todo domingo tinha um cantor famoso, e a gente estava sempre com eles ali. Naquela época não tinha celular, Sim. tem pouca fotografia com isso, porque eu tocava na banda, porque Você era banda de apoio. Não, era uma banda chamada Banda Red Star, que era a banda do final do Edgar Figueiredo. O que ele fez? Eu cheguei lá no domingo com meu pai, e aí ele falou assim, o papai falou assim para ele, assim, meu filho canta, morando em Goiânia e tal, e ele canta também algumas músicas. Naquela época estava em sucesso de Maia, aquela música Santos Reis, né? E aí eu peguei e falei assim, ele falou assim, você canta uma música para mim aí, me ver na banda? Eu falei, canto, sim. O papai apresentou para eles, tal, o sargento lá, o tenente. Aí eu fui e cantei a música. Dali, da terceira música para ele falou, não, para aí, você vai ficar daqui, fica aqui. O papai falou assim, você quer voltar para cá, meu filho? Eu falei, não, tá bom, eu tenho lá em Goiânia, tenho tudo e tal, não vai. Meu filho tinha um salário assim que... Valia a pena. Valia a pena. Eu falei assim, sabe de uma coisa, acho que eu vou voltar para cá. E voltei e comecei a cantar nessa banda. E já tinha a bênção do pai também, então estava tudo em casa. Estava em casa, estava tranquilo aqui. E aí eu fiquei. E o que mais me prendeu foi o seguinte, que nessas férias eu tentei fazer como eu estava em intenção de vir para cá, eu
matriculei no colégio São Gonçalo para fazer o terceirão, para fazer vestibular. Porque lá eu fazia segundo administração hospitalar. Sim. Mas era um curso técnico. Então, quer dizer, aí eu vim para cá, eu tinha que recomeçar de novo. Para poder entrar na eu universidade. Vou fazer para geografia, para economia, alguma coisa assim, só para ter um curso, porque a música, eu gostava da música mesmo. Eu já sabia que a sua carreira ia minha carreira ia essa, ser eu artística. não sei, ia dar um jeito, eu não sei o que ia fazer. E aí conheci no colégio a minha esposa, Guilmar. Aí estou com ela até hoje, 46 anos de casado, temos 3 filhas, Daniela e Luciano, que é uma grande arquiteto do Mato Grosso, aí eu Casa Cor, tá? A minha filha, outra, mora em Chupinguaia, casou com um senhor que é fazendeiro, tinha um gado lá e estava bem. E a outra é advogada, todas se formaram, uma arquitetura, outra advogada e outra também advogada, os 3 filhos. E aí me deram os netos, e assim, já pulei na frente, mas eu vou voltar lá atrás. Aí, cara, eu peguei e falei assim, agora fiquei no registrar, comecei a cantar e tal. Mas naquela época tinha uma disputa Grêmio Antônio João, que fazia os negócios domingo, e tinha também o Sayonara e o Balneário. E no Grêmio Antônio João, nós resolvemos fazer um dia um show daquela época estava famoso aquela música de Rui Maurício, que tocava assim, tocava um pedacinho que falava assim, vestimento de caboclo é camambaia, samambaia, samambaia, vestimento de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Uma música que era como ele fala assim, meu Deus do céu, não é um trabalho espiritual, não é cara, eu não sei o nome resumindo tudo, o pessoal fala, vai ter um congá ali, então, entendeu? Mas não era um outro nome que eu não vazou aqui. Essa coisa que eu tive essa semana, a chikungunya, junto com o Covid, me deixou muito bastante esquecido, mas tudo bem. Aí, Vicente, eu peguei e falei assim, falei para o Edgar, vamos fazer um show aqui de Umbanda, né? Vamos fazer um show aqui e tal, vamos embora. Aí eu vesti todo mundo de branco, de calça, com blusa capoeira, calça de camisa, e eu entrava e fazia um show, aí eu incorporava no palco, eu cantava, eu fiz 7 shows desse aí. Foi um sucesso, louco. Grêmio lotava que estourava de gente. Todo mundo que ia tomar, assim, até passava pelo palco como se fosse tomar passe comigo, entendeu? Entendi. Era uma coisa assim, eu sentava no banco, gatinho e tal. Mas sempre tinha alguém lá atrás que estava segurando para mim, para não deixar a espiritualidade mais inferior me pegar, né? Porque eu estava meio mistificando, eu estava mentindo, eu estava fazendo um show. E aí aquilo lá, estava pobre lá no meio do salão e tal. Foi bonito o show, era bonito. Aí saímos dali e fizemos no Náutico. O último foi no Náutico. E no Náutico foi um problema sério, porque aí teve muita gente que nas mesas começou a quebrar a garrafa, cair, teve uma pessoa que cortou. Porque pegava o trem lá e tinha um repertório, era 40 minutos de show, mas era 40 minutos bem negócio. Aí eu parei com isso, falei, não, parar, não dá mais, tal. E fiquei curtindo na banda, cantando música normal, tal. Naquela época a gente quase não tocava o rasqueado. Tocava, mas assim, aquele, quer ver? A lua. Tocava, eu vim de lá pra cá, e o resto era solado. Aí o André tocava sax, solava música do pai dele, Mestre Albertino. E aí eu peguei e falei assim, puxa vida, e agora como que vamos fazer bolar uma outra coisa para me tocar aqui, um outro show e tal. Me pintou Sayonara, me convidou, viu que eu estava fazendo Roberto, baiano, que tocava no Cuiabá Samba Show, cantava na banda New Time, lá em Sayonara, saiu, foi embora. E aí ele falou assim, você vai ter que ir para lá e ficar no lugar dele, tá, fazer vocal, cantar e tocar guitarra. Aí eu fui para lá. Aí lá tocava eu, Claudinho, que é de Henrique Claudinho, Jura, Neguinho, que foi embora daqui, e Floresval, que hoje é capitão da polícia e tal, tá aí aposentado. Banda boa, meu, a gente ensaiava todos os dias, a banda tava vocal, tudo bonitinho. E fiquei lá um tempo, fiquei 6 anos no celular. Nessa época tinha essa coisa de ter banda residente, né? Ser músico de um lugar, foi uma coisa que acho que se perdeu, né? Hoje com as casas, tempo, né? Porque a rotatividade também ficou muito grande, de artista, né? Então aí ali a banda se formou, ficou boa e tal, depois aí foi passando o tempo, aí acabou, eu saí dali e fui começar a fazer os barzinhos, fiz os barzinhos, todos os barzinhos de Cuiabá, quase você pensar. Daí solo ou com banda? Solo, só sozinho, voz e violão. Daí
eu conheci um rapaz chamado Ricardo Cardês, um amigo meu. E eu já compunha, já tinha algumas composições minhas, que eu, assim, sempre estava compondo, mas a gente nunca mostrava, porque quando você mostrava a música sua, pá, naquela, eu não sei por que era assim, cara. Eu mostrava a música numa roda, assim, falava, essa música aqui é minha e tal. Cantava a música, o pessoal ficava tomando cerveja, falando, não prestava atenção na música. Entendi. Cara, essa música aqui é de um cara de Goiânia, cara boa pra... Ó, você vê essa música aqui. Aí eu cantava, o cara já, porra, legal essa música e tal. Pois é, eu falei, essa música é minha. Não brinca, Aí eu já chamei a atenção do cara, entendeu como que Sim. era? Uhum. Tinha isso aí, não sei porquê, cara. Acho que tem até hoje, né? Hã? Acho que tem até hoje, com música autoral sempre é mais. Pois é, sempre é Galera, mais assim, sabe? é, Porque é até difícil colocar no rádio pra tocar. sim. A música autoral toca no rádio uma vez, duas vezes. A terceira vez você acostuma com a voz, acabou. Mas até você chegar para mostrar, para poder fazer tocar, é difícil. Sim. Porque a música autoral. E a música às vezes é bonita. Eu fiz uma música romântica que foi. Nesse embalo aí, eu vou pular um pouquinho lá para frente. Não, tranquilo. Veio a novela Ana Raiz e Trovão, Ah, sim. naquela época. E aí eles precisavam de uma música que falasse sobre Chapada. Uhum. Como eu tinha conhecido o Ricardo Cardês, que eu falei para você que, Roberto, você tem que fazer uma música regional, uma letra daqui regional. Eu falei, cara, melodia, eu tenho algumas coisas boas, mas letra, como assim? Não sabia para onde começar os negócios. Estava na minha cara. O que era? Tem São Gonçalo, Cururu, Siri, Cuiabá, do Cruz de Pau do Ouro, da Manga e do Piqui, da Alixê. Aí fizemos essa música juntos. Fizemos no Curso Pau do Ouro, da Avenida pra cá, vim cantando para não esquecer. Falei, eu não esqueço, não. Cheguei em casa, gravei ela no gravadorzinho que eu tinha lá. E gravei ela, foi um sucesso com a voz de Henrique Claudinho, quando produzi. Aí alavancou o Rasgado, veio com tudo, o Rasgado veio, e aí veio o cantado, né? Porque naquela época era só mais solado, então veio esse Cuiabá, veio Já Mandei Fazer, Já Mandei Buscar, Zé Bolufro, eu vim, e A Lua, que é domínio popular. Tem uns que falam outra coisa, mas é domínio popular e tal, então foi gravado com o Henrique Claudinho. E ele gravou umas outras rasqueadas. Aí eu gravei Cachimbocó, Oi Tempo Bom, não volta mais. Aí pegou, aí foi sucesso. E gravei essa música da Chapada, que fala, esse cantinho Deus não criou à toa, que é mais ou menos assim, ó. Mato Grosso é e sempre será a terra de Deus. Tem Vila Bela e Cuiabá, berço dos índios, bororos, chavantes e paiaguás. Tem lindas praias fluviais. Vida é beleza no Pantanal, sua beleza não tem igual. Quem te conhece, eu juro que não esquece mais. Pra chegar a ser Chapada, tem Salgadeira, Portão de Inferno. Tem Mata Fria, Véu da Noiva, Cachoeirinha, Buriti, beleza e cultura. A frio, calor e garoa, cheiro de terra molhada no ar. E a natureza enchapada nos aleitar. Pelo sorriso de sua gente. Então, quando cantei essa música pro aquele Jaime Bom Jardim, que era o diretor da novela, estava o Almir Sartre, estava um monte de gente sentado lá naquele hotel lá dentro. Mas foi uma audiência ao vivo, então. Não Foi era normal. nem de mandar o texto. Foi à noite, assim. Cheguei lá, ele falou assim, minha mulher ligou para ele, falou, meu marido canta, tem uma música Chapada, isso aqui, ela, minha mulher que me arrumou tudo esse negócio. Roberto, você com Chapada, vamos lá, tal, peguei meu fusquinha, pá, vambora, eu e ela. Chegamos lá, com o violão e tal, aí o menino falou assim, é ele que é o Roberto? É assim. Aí o pessoal sentado naquela quadra que tem aquele hotel, chegando, Chapada, de perto de onde tem água ali. Sim. Um hotel ali, o primeiro hotel lá de eu lembro. Bem antigo. Aí tinha uma quadra de futebol e estava sentado todo mundo em volta, os atores. Eles estavam gravando já. Não, sentado esperando para ver a música, se a música ia ser o negócio. Aí tocou um amigo meu, tocou um outro amigo meu e tal. Aí falou, agora, Roberto, vem você aqui. Aí eu fui e cantei. Pra chegar essa Chapada, tem Salgadeira, Portão de Ferro. Fui falando pra ele e eles foram lembrando, porque eles ficaram conhecendo tudo ali, então, já estava dias ali, meses. Pô, essa música que vai. O Jardim falou, essa é que vai, acabou. Aí mandou eu vim no outro dia, 6 horas da manhã, eu saí de lá já contratado. Eu fui pra Chapada e fiquei quase uma semana gravando com eles lá. A música foi produzida em Chapada, então? Foi. A novela foi em Chapada, foi na chácara da fazenda do Seu... Isso, a novela, mas a música foi gravada em Chapada, então? Não, eu gravei a música no meu disco, falando no meu disco a música. Sim. Eu fui mostrar pra eles, e eles gostaram da música, e aí a música entrou pra novela, entendeu? Aí ali foi outra parte da minha carreira. Entendeu? Aí eu fazia como se estivesse num barzinho, a novela, eu participava da novela, como se estivesse num barzinho, e eu tocava violão, e o pessoal comentando, ali saía as tramas e tal, e eu tava no barzinho tocando violão. Então, quer dizer, aí eu tocava mais mudo, ficava assim. Sim. E tinha exposição também, né?
Eu bati no violão, Fazer o lip ficava sync, mudo. né? Hã? Fazer aquele lip sync para dublando. Pois é, Porque então a música vai sempre na pós-produção, né? isso. E numa desse inteirinho, olha pra você ver como que é a vida, né, cara. Minha mulher que arrumou tudo isso pra mim, foi nesse inteirinho, Guiomar. E nesse inteirinho daí, o Zé Jardim precisou de uma mulher para poder fazer uma cena do Alain Jalabia, que fazia, ela era uma benzedeira, entendeu? Era uma benzedeira e ela fazia parte da novela, ela que dava, era tipo assim, orientadora das pessoas, então. Uma cigana, uma cigana. E aí, cadê a mulher? A mulher ficou doente no Rio, não podia fazer mais a novela, desse pedaço. Uhum. Aí, pá, correu a câmera em cima do público que tava lá, falou, aquela, pega lá, pegou minha mulher, pá. Eu até assustei, falei, olha, Guilmar, pegaram a Guilmar, já levaram ela pro caminhão, pintaram ela, rapaz, ela saiu de diferente que eu nem conhecia. Aí o Jaime Jardim orientou ela como que ela devia fazer, né, a gesticulação, Sim. a voz, tal, pronto, acabou. Aí ela contracenou com esses caras, com os atores famosos, que eu nem lembro dele. Pra ela foi uma alegria, né? Ela falou, Roberto, eu tremia tudo na frente dos caras pra poder falar com eles, porque ela tinha que falar duro com eles, tal, né? E ela ficou um tempão na novela, junto comigo, eu fiquei menos do que ela, ficou mais do que eu. Aí ela começou a fazer propaganda, fui procurado aqui em Cuiabá para fazer propaganda das cigana, cigana goiabeira, ela ficou quase um ano cigana goiabeira, estou vendo, não sei o que lá, tal, você vai ver lá. Aí foi outras firmas também, ganhou um dinheirinho e tal, mas ficou famosa também, foi bom para ela. E eu também. Pra você também, né? Eu com a música também. Mas nesse processo foi que a rádio começou a tocar música. E você também, de certa maneira, foi quando você nacionalizou sua carreira pro Brasil inteiro. Isso. Né? Ficou conhecido, assim. Que até então ainda era muito focado para Cuiabá. Assim, aí o pessoal já começaram a conhecer lá fora. Aí eu conheci, e eu mostrei pro pessoal essa música que eu fiz. Uma música, além do Rasqueado, tinha feito isso aqui, ó. Faz tanto frio, me aqueça com teu sol, calor do prazer, me ama assim. É primavera, setembro em flor se abrindo. Roberto vai pra São Paulo, leva essa música lá e falei, eu vou. Acabou não indo, fiquei por aqui, mas gostaram demais dessa música também. Então a carreira foi feita assim, cara, Vicente. Mas antes disso, da novela já tinha os prêmios, né? Que já tinha disputado. Não, aqui em Cuiabá, ganhei no festival com a música quando o Jaime foi governador, Jaime Campos. Eu ganhei fiz uma música para Mato Grosso, muito bonita, que eu nunca gravei ela. Eu acho que eu vou até gravar ela, cara. Mas linda pra caramba. Fala de tudo em Mato Grosso, fala de tudo que acontece, tudo. E aí, ganhei o festival. Quem me entregou o prêmio foi o Sérgio Reis e o Pena Branca, Chamotinho, né? E aí eles vieram aqui para entregar o prêmio. E aí eu ganhei passagem para ir para Nova York e ficar uns 15 dias lá e tal, com traslado, tudo. Aí eu preferi vender a passagem, eu não conheço nem Mato Grosso direito, vou fazer Nova York, vou ficar por aqui. Era muito bom ter ido, mas eu preferi ficar aqui, porque era muito pouco tempo. E com esse daí eu fui para São Paulo, tentar mexer gravar um disco naquela época. Como que era gravar naquela época, né? Porque daí era gravar mesmo. E discão mesmo, não tinha. Como é que era assim? Como é que era esse contato com o estúdio? Cuiabá tinha alguma coisa? Não tinha, não. E foi duro. Eu conheci um cara chamado JC, que tocava no fornão, violão e cantava. E eu tocava violão e também cantava. Ele ficou meu fã de ver o jeito de tocar, de cantar. Ele falou, Roberto, você vai lá, eu tenho um apartamento no centro de São Paulo, cara, fica comigo lá e tal. Aí eu fui pra lá. Aí eu conheci um cantor chamado Léo Marcos, que cantava no Panacea também. Eu tive uma fase minha no Panacea também. Eu fiquei no Panacea um tempão, cantando lá. E no Panacea quem tocava lá era a banda, o Papião. O Papião cantava, o Claudinho já tocava guitarra. Eu toquei guitarra um tempo nessa banda, mas aí eu saí, aí o Claudinho comecei a fazer trabalho solo sozinho. Estava sozinho, né? Aí o Claudinho começou a tocar guitarra com eles. E como o Claudinho formou uma dupla com o Henrique, e aí começaram a cantar sertanejo na banda. De vez em quando eles cantavam Lua e tal, mas era muito difícil. Mas era mais sertanejo, a parte deles. E a banda cantava muita música americana, Bee Gees e tal. E eu fazia MPB, eu fazia abertura no barzinho, lá no Panacea. Eu abria cantando tipo assim. Um cantinho, violão, esse amor uma canção.
pra fazer feliz a quem se ama. Muita cama pra pensar. Eu fazia cama pra eles entrar. Sim. À noite a banda entrava, eu fazia Você ia 8 levantando pra galera quando chegar já tá e tá aquecida, quente, o né? povo tá quente. Sim. Mas chegou um dia que veio a coisa mais interessante que aconteceu nesse dia, que o pessoal aplaudia mas muito pouco e tal, mas aí, chegou aí a banda começou a crescer, eu tocava violão, aí eu peguei guitarra, aí eu trouxe o velho Bill, que é um baterista que tocava com ele em Regina há muito tempo, acompanhava no navio, mudou para Cuiabá, estava aqui, e começou a trabalhar comigo também lá, tocava, bateria pra caramba. E o Paulão de baixo, a Rita, que hoje canta samba, e que a gente viu, cantou, eu trouxe ela para cantar comigo também, e era nós 4, ela fazia um somzinho massa, só MPB, beleza. Chegou um dia, como eu tinha composto a música Cuiabá, Cuiabá, essa aqui, ó. Tem só moçado, pururu e siri, Cuiabá. Tava guardado em stand-by, porque até então não tinha mostrado para ninguém, assim. E aí eu peguei e falei assim, do Balu finado, falou assim, Roberto, vai ter o show do Calbi Peixoto, e aí você fica aqui no barzinho aqui, toca aqui o pessoal que vem tomar uma cervejinha, tá? E aí não vai dar pra você ir lá pra assistir, porque, né, você tem que segurar aqui. Eu falei, não, tá bom, mas não vai atrapalhar o som aqui, daquilo. Não tem nada, é fechado, a boate, era uma boate fechada, assim, não sei se chegou de conhecer. E aí, Calbi Peixoto deu o show dele lá. E todo mundo foi, eu toquei pra música dele, ele fiquei tocando pra música dele. Aí eu ficava curtindo ali, tá. De repente acabou o show dele, veio todo mundo pro restaurante pra comer, e ele veio e sentou bem na minha frente, Calbi Peixoto. Ele com o maestro, todo mundo, então, pra jantar, pra comer. E aí eu peguei, como eu tava tocando lá, aí eu cantei aquela música e falei assim, ó. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, paro para me benzer. Mas da água sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Yeah, yeah. Capim do vale, vara de goiabeira, fechei o olho assim, cantando, de repente pôs uma mão aqui, eu cantando, uma mão aqui, eu olhei, era ele, cara. Eu fiquei assim, com o violão, parei, fiquei meio negado, ele falou assim, olha, gente, esse rapaz tem uma sonoridade muito gostosa, muito boa. O cara, se pudesse gravar naquela época, de celular, mas ninguém tinha, né? Você vê como que é, né? Aí, me elogiou, tal, mestre uma salva de palmas. Eu vou fazer um pedido para ele. Aí fez um pedido para mim. Aí mandou cantar aquela, meu bem querer é segredo. Aí eu cantei. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Aí o pessoal aplaudiu, acabou isso aí, ele sentou, foi comer, agradeceu e tal. O maestro dele fez pra mim assim, legal, e aí eu fiquei, né, uma palma dessa aí, o cara falar isso pra mim, por minhas costas, aquele vozeirão que ele tinha. Sim. Aí eu falei pro pessoal assim da banda, falei, ó, eu vou cantar uma música agora aqui, minha saideira, pra entregar pro pessoal que vai fazer do rasgado. Vou cantar uma música minha aqui, aí vocês vê se vocês aprovam aí, tá? E cantei. Aproveitei a chance. Ah, gostado, cururu, esse. Cantei, quando foi meia-noite, entreguei pra Henrique Claudinho, que ele veio, falou, pô, música boa, tal, sei lá. O finado Balu, que é dono da casa, Edmilson, ele é o dono da casa também. Esse grande arquiteto que nós temos aí. Meu amigo, e ele falou assim, Roberto, essa música quem quer? Eu falei, é minha e do Ricardo. Vai no churrasco amanhã lá em casa, foi um sábado. Vai fazer um churrasco lá na chácara, eu quero que você vai lá e lá você canta a música, mostra para o Henriquinho, eu tenho uma proposta para você. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá. Aí ele falou, Roberto, você vai produzir Henrique Claudinho, ele falava Henriquinho. Você vai produzir Henriquinho e você também faz o seu CD, eu vou pagar o seu e vou pagar o dele. Você vai para São Paulo. Ele tinha uma agência de passagem também, e eu já peguei passar na terça-feira e fui para São Paulo. Como eu tinha conhecido o JC em Cuiabá, que ofereceu a casa para ele ficar lá, já fui direto, já liguei para ele, fiquei na casa dele. Já, quem que é o estúdio? Cara, um estúdio bom. Aí foi no Céu Dourado, tal, peguei um músico bom, que é o Lazarinho, peguei só o cara, aquela mulher do Eduardo Araújo, fazer vocal. Mas você já tinha essa noção de produção musical, já tudo? Não, eu nunca tinha feito uma produção musical. Foi a primeira vez. Eu cheguei, eu fui eu sabia que a sonoridade como que era, mais alto, mais baixo, tal, o que eu queria, pedir, tal. Mas eu usei a cabeça dos caras primeiro para poder pôr a minha ideia para eles. Foi uma maravilha.
E saiu esse disco, saiu Cuiabá, Cuiabá, que foi um sucesso na voz de Henrique Claudino, eles fizeram sucesso com essa música, a música mais tocada na época, ganhou disco de ouro, disco não sei o que, de prata, e foi muito bom. E ganhou, a música ganhou também o concurso, teve um concurso em Cuiabá para escolher a música Cara de Cuiabá, pela Globo. Sim. E a música você votava no supermercado, você chegava no supermercado, qual você vota? Tem uma lista de 10 músicas lá. Aí o cara olhava, não, essa aqui, Roberto Luciano, pá, essa aqui, minha música ganhou. Foi a música mais votada, foi a música votada, foi uma votação de um senador. E foi bom para minha carreira, porque eu fui lá receber o prêmio do Henrique, Claudinho, fui lá, tá lá em casa guardado. Então são coisas que vão acontecendo, Vicente, na vida da gente. Eu estou contando assim, eu vou lá na frente e volto atrás, assim tal, mesmo, tá ótimo. entendeu? Mas foi assim. Mas pode perguntar. Mas como que era essa questão dessa época de Cuiabá, dessa cultura de bailinho? Como que isso funcionava? Bailinho? De bailinho, dos bailes, né? Dos bailes? É. Então, dos bailes. O que tinha no baile? No baile, você tem que ter uma banda. O pessoal, até o aniversário de fulano e tal lá. Se ele te conhecia e tal, ele sabia que você tinha uma banda, ele te contratava, ele levava. Não tinha muito essa banda de fora que vinha, como naquela época, uma banda, um monte de banda de Paraná que veio, do Sul, né? Que entrou, que a banda veio, a banda bem ensaiada, com coreografia, com tudo. Foi bom porque a gente começou a olhar e também ver e querer fazer também igual. Uma aparelhagem de primeira. Não sei, eles tinham uma aparelhagem bem melhor do que a gente naquela época. E aí os músicos tocavam mesmo, era música assim, bem ensaiavam. Porque a banda, para ela ser legal, ela tem que ensaiar no mínimo, pelo menos 5 vezes na semana. Sim. 4 vezes na semana. Não, fora a quantidade de música do repertório, que era uma coisa absurda, né? Tem que ensaiar, pra você ficar com a garganta. Porque eram vários estilos, né? Vários estilos, tocava internacional, short bandeirão. Lá no Grêmio, por exemplo, eu só cantava música internacional, quem fazia era não era eu, quem fazia era o Hamilton, que canta comigo hoje na banda. E essa banda que está comigo, Galo de Coxo, está até hoje comigo, não, quase 30 anos, me acompanhando, época do terraço para cá e tal. E está comigo até hoje, cantando, tocando. E eles estão comigo também. Está o Hamilton, na banda tem eu que canto rasqueado, canto outros estilos musicais também, canto shot, bandeirão também. Né? Eu levo lambada do Pinduca, porque o Carimbó, porque o Pinduca gostou muito, que quer que eu grave com ele. Ele falou para mim assim, eu não vou mais gravar. Até Levi, eu acho que não sei se Neto Marques chegou de ver isso aí. Eu fui lá na Assembleia, ele falou assim, olha, eu não vou mais gravar, parei e tal, mas resolvi mudar minha ideia. Quero gravar uma música com esse rapaz, com o Roberto Luciano, e eu gostei muito da palavra limpa banco. Aí eu compus a música mais ou menos, tá lá em casa já mais ou menos pronta, não tá ainda assim. E aí eu conversei com ele até esses dias e falei, olha, Roberto, pode vir, acho que eu vou morrer, quero gravar com você. Eu falei, não, Pinduca, eu vou indo parar aí pra gente gravar. O filho dele. Então tá nessa. Deu ir pra lá, né? Eu não fui ainda. Depende só de pegar passagem com alguém aí pra poder. Com um deputado, com alguém que possa ajudar. Vai lá cantar com ele e depois trazer aqui fazer um show aqui em Cuiabá, né? Comigo de novo. Porque eu fiz um com ele no CPA, ele pediu pra me cantar uma música dele, eu cantei aquela. Vou ensinar, sim, a pureza a dançar o meu carimbó. Carimbó que remexe, mexe, carimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza, rebolando, pode requebrar. Aí ele falou, agora você vai cantar uma comigo. Aí cantei a lua. Vem cá, morena. Aí parei, mandei ele cantar. Ele cantou, o povo cantou com ele no CPA. Tá gravado isso aí, foi muito bom, cara. E ele me elogiou muito, sabe? Deixou eu com, sabe, massageou meu ego. Falei, puta merda. Aí o trabalho que eu venho fazendo, então, é muito importante. Gostei de ver. E nessa questão dessa transição, porque você viu vários momentos de Cuiabá, né? Como que você vê hoje essa questão, por exemplo, dos espaços para os artistas estarem tocando aqui em Cuiabá, cena musical, em relação ao início lá atrás, a questão, né, enfim, dos espaços disponíveis, das casas, né? Como que você vê hoje essa entrada? Olha, as casas noturnas aqui em Cuiabá, eu sempre canto a Alô Morena. Vou cantar agora, dia 23, da Alô Morena. Sim. Dia 22, agora vou cantar com aquela dupla de Paulo e Paulino, né? Eu cantei antes da Amado Batista, cantei antes do Rick Renner, todos os cantores que vêm, eu sempre canto antes, faço um esquentamento para eles, tal, brinco com a galera, canto regional, canto uma música romântica. Os caras muitas vezes não sabiam que eu cantava. O Roberto só cantava rasqueado. Aí cheguei um dia lá e pus todo mundo para cantar comigo.
Por você eu tenho feito, faço tudo que puder, para que a vida seja mais alegre do que era antes. Ah, adoraram, tá? Aí eu cantei carimbó, aí eu canto uma lambada. O pessoal gostaram pra caramba, porque eu via só eu cantar rasqueado, não sabia Assim. cantar. Eu quis mostrar que eu tive uma carreira lá atrás, que foi essa carreira lá atrás que eu fiz, que é esse pedacinho que eu tive lá de cantar as bossa nova, Sim. João Gilberto, Uhum. Tom Jobim, Djavan. Então isso aí me deixou com o dedo gostoso para fazer as harmonias. É diferente, pois um dó maior simples. O mais que o pessoal toca sertanejo. Eu já faço um dó assim, eu faço um dó assim, um sétima, entendeu? Então tem muita coisa que eu fui aprendendo de acordo com o tempo e tal. Uhum. Aquela coisa de autodidata, mas depois Sim. você vai acabando, vai aprendendo. Eu vou olhando, peraí, eu vou tirar uma dúvida, o que é isso aqui? É. Aí você encontra com o maestro Fabrício. Roberto, isso é uma terça da quinta, não sei o que lá. Aí ele me ensina uma coisinha, já pego uma dele, pego uma dali, Eu e vou a vida vai montando. levando. E como é que funciona o seu processo de composição? Composição. Ontem, por exemplo, ontem fui no Cristal do Ouro ontem, pra ter uma ideia pra você. Fui no Cristal do Ouro ontem para ver as casas da mamãe lá e tal, eu vou lá todo 2, 3 vezes por semana para abrir a casa. Uhum. É um ritual, acendo o velo do meu nicho, rezo meu Pai Nosso, agradeço pela minha vida, por tudo, abro a casa e jogo criolinho em volta da capa de cobra, Lembra, assim. né? Põe o cara para limpar lá, tal, óleo, ó, vou voltar aqui, colhe para mim isso aqui, tal, tal. Pois bem, dali eu saí, eu liguei pra minha mulher e falei assim, você quer que eu compre um curau? O que que é? Aí eu fui pra Chapada, naquela estrada de tem curau, perto de Pamonha, tem ali, Aham. perto do Rio dos Peixes ali, e eu fui até lá. Aí eu vi a chamada Toca da Onça, que é uma casa que eu toquei esse dia lá no festival de Pamonha, e eu não sabia que chamava Toca da Onça. E ali, pá, eu vi, falei, Toca da Onça. Aí comecei a brincar e fiz um forrozinho Toca da Onça, pra dar pra ele de presente, pra ele fazer propaganda e tal. Mas já dali já saiu uma música, já saiu uma música inteira, porque já completei a melodia, tá prontinha a melodia, só falta colocar o resto da letra. Cantei no celular, eu gravei, tá aí gravado. Eu não sei, não lembro se você fala de tocar, não sei, porque foi Você, aquilo. você usa muito essa Usa, técnica do gravador. Tipo, isso, porque na hora vem, você já rapidamente, na vai. hora vem, eu não perco, não. Ela vem, pá, já. Eu acredito Daí você assim. já faz o Eu acho que solfejo do ritmo. eu acho que o meu protetor musical, ele passa e fala assim: pega essa aí, Roberto. Entendi. Se você não pegar naquela hora, Guri, você não acha mais, entendeu? Aí depois eu vou fazer aquela Daí você vai lapidação. trabalhando, né? Aí eu vou trabalhar, vou fazer aquela lapidação. Agora tem música que sai bonito, por exemplo, eu fui para o Municipal do Ouro com o Dilson Oliveira, um grande compositor, meu amigo Dilson Oliveira, filho do Adolfo Vilela, que também escreveu 2 livros sobre o Municipal do Ouro, e é uma família conhecida, papai, muito amigo dele também, na época, a gente, desde criança. E aí ele compõe muito bem também. Tenho muita parceria com ele. Fizemos várias músicas, Paçoca de Pilão. Paçoca de Pilão, homenagem à mãe dele, que a mãe dele Uhum. fazia, era cozinha de fé, de São Benedito, Paçoca Pilão e tal. Fazia o Maria Isabel, Paçoca. E aí eu falei para ele assim, Dilson, tem uma casa de marimbondo aqui no banheiro, vamos tirar essa. E naquela tirar essa casa de marimbondo lá, ele ficou na cabeça do marimbondo, ele fez a música Marimbondinho, que é sucesso, que toca, que fala assim, eu chego pro pessoal canta ela. Marimbondinho ferrou o meu amor, ferrou, 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 ferrou. Marimbondinho, você não tem coração, ferrou o meu amor e me deixou na solidão. Marimbondinho ferrou o meu amor. Tocou no rádio, menino do céu, foi um sucesso. Onde eu vou, Roberto, Marimbondinho. Tem os caras que falam, toca aquela música daquele bichinho lá que você fala, eu falei, que bichinho? A Marimbondinha, essa mesmo? Tá, eu canto. Uhum. Cara, fui fazer agora a festa de São Senhor Divino, agora do CPA, sábado, agora sábado. Meu Deus do céu, lotado lá o pessoal, e tudo marimbondinho, cantei lá. E teve uma época em Cuiabá, em Mato Grosso de modo geral, que eu lembro, Uhum. que foi entre 90 até 2010 ali, que teve um boom muito grande do rasqueado. Teve muita coisa, inclusive não só na rádio, mas também tipo saía muita coletânea. Eu lembro que saiu uma coletânea da Brahma também, só de artistas. Você tá nessa coletânea também de artistas Tô. rasqueados e tal. E o que se deve a isso? Foi mesmo essa questão da descoberta? Foi É uma. porque ó, quando começou, eu comecei a colocar porque a música eu não tocava no rádio, Sim. sabe? Não tinha nada disso. Eu era o cara que caetituava, chamava caetituação. Eu caetituava a música. Então, o que que é? Uhum. Eu levava a música pro rádio, ficava lá. Por exemplo, eu tocava no Panaceia, só pra você ter uma ideia, eu tocava no Panaceia, eu ia até meia-noite no Panaceia. Aí de meia-noite, mais ou menos, lá que o Henrique entrava,
Eu saía, pegava meu fusquinha e ia lá pro Bataclan. Bataclan, onde é hoje o Sesc, lá Sim, no Principal da Ponte. Lá era uma casa de prostituição, né, mulheres e tal, mas tinha uma boate do lado que sim. tinha, que o pessoal ia lá para sentar, conhecer a mulher e tal, né? E era muito famosa no Brasil todo essa casa. Tinha show e lá eu conhecia Ângelo Márcio, eu conheci Antônio Marcos, Uhum. no finalzinho da carreira dele, e vários outros cantores que vieram lá. E a minha banda acompanhava, eu tocava eu, Paulão, Albani, e aí ficava um tempão lá. Então, quando terminava lá, terminava 2h30, 3 horas da manhã, mais ou menos. Até chegar na rádio A Voz do Oeste, que era Crispim que estava fazendo, era quase 4 horas da manhã. Aí eu chegava, tomava café com o Crispim. Olha só para você ver. Eu fazia sempre isso no final de semana. Tomava café com ele e ficava lá até quase 7 horas da manhã, sem dormir, conversando, até eu terminar o programa dele. Uhum. E ele me convidava para ir cantar nos bairros, que ele fazia os shows dele, de restaurante, de supermercado, o caminhão, e eu ia com ele, vários outros cantores, Sandro Lúcio e tal. E aí minha música começou a tocar bastante no rádio, o Rasqueado, que eu levava do Henrique Claudinho, Cuiabá. Atenção, Gonçalo. Eu levava o Cachimbocó também, Oi, tempo bom, não volta mais. Também, porque fiz homenagem para a banda de Massa, do Baú. E aí o Rasqueado começou a ficar, foi criando corpo, porque tá tocando rádio, a voz foi ficando conhecida. Pô, o cara liga o rádio 5 horas da manhã, ele escuta, parece que. Quem que vai escutar madrugada a rádio? Rapaz, tem um monte de gente que escuta, levanta cedo, né? trabalhador que levanta cedo de apoio. E Crispim era um programa famoso. Então, quer dizer, Crispim, na minha carreira, eu lembro que foi, não posso nunca esquecer dele, porque ele foi uma pessoa que foi importantíssima pro Rasqueado. Aí as rádios FM passaram a tocar também, porque os caras do carro do posto, assim, punham o carro no posto de gasolina e punha lá, já mandei fazer, já mandei. E todo mundo dançando no posto, todo mundo, esse pessoal que para no posto, em vez de fazer pancadão, não era pancadão, era o Rasqueado. Aí eu fui pro Terraço, fiz o lançamento do meu CD, no Rasqueado, no Terraço ficava ali na FEB, né? E, não, aqui aqui na Avenida, aqui pertinho do viaduto aí do CPA, aí na Avenida CPA. Isso, na Avenida CPA, perdão. Lotado, eu lotei ali, que não cabia, para mim entrar ali no dia do lançamento foi um trancão. Eu entrei da rua cantando Hino São Merias até chegar no palco. Foi um sucesso esse dia de lançamento. Não tenho gravado nada disso. Quem estiver assistindo aí no podcast aí, pelo amor de Deus, se tiver alguma coisa gravada sobre minha carreira, me manda, porque eu estou fazendo um livro, escrevendo um livro meu, Roberto Jato Titi Bonitinho, e eu não tenho fotografia para ilustrar, eu vou fazer desenho, vou pegar o Dilson para fazer uns. Porque não tem. Um documentário, né? Mas vou falar tudo isso aí. Recentemente foi o John Eloy que saiu um documentário, né? Ela saiu. Que foi com a direção da Lidiane, que é a jornalista e tal, né? E talvez seja na hora já também de garimpar esses acertos. Agora, hoje as casas noturnas tomaram assim, por exemplo, você vai para o lado do ditado popular, para ler, é mais esse sertanejo universitário e tal, né? As rádios também, né? Mas quando eu chego num lugar que o sertanejo me vê, Roberto, presença do Rei do Rasqueado, que me chama, eu vou lá cantar uma música, eu faço o bar virar um pampeiro. Essa questão do Rei do Rasqueado nasceu da onde? Quem trouxe isso? Do programa da Gazeta. Aquele programa Revista da Manhã. Sim. Entendeu? Porque lá apresentava eu, João Eloy, eu sempre estava em cada semana, apresentava um e tal. E o apresentador do programa era aquele que sumiu do cadeia deles, Divaldo Ribeiro. Divaldo Ribeiro. E ele falou um dia para a produtora, falou assim, olha, segura aí que ele está chegando agora mesmo. Quem? O Rei do Rasqueado, pô, ele vai chegando aí. A produtora também, eu vou lembrar daqui do conversando, eu vou lembrar o nome dela. E ela sabe que eu tenho ela no coração. E aí ele falou, Rei do Rasqueado, então Roberto Luciano. Aí começou a falar, Rei do Rasqueado, ali, Rei do Rasqueado, chegou ele, isso aqui lá. E foi indo, a coisa foi pegando e foi indo assim. Quer dizer, e aí o povo começou também. Chegou ele, o Rei do Rasqueado, porque televisão, falando, todo dia um programa de Revista da Manhã, o negócio começou a bombar. Então todo o começo, desde o começo da Revista da Manhã, porque esse era um espaço que tinha o menino que fazia fazia um programa lá, era o Junto também, que falava da família, falava de comida. Puxa vida, é do Mochirum Cuiabano. Eu não lembro o nome dele agora também, cara. Entendeu? Então foi muito bom. E aí o Gilmar Fonseca, o príncipe do Rasqueado, João Eloy, doutor, porque ele é médico, doutor do Rasqueado, entendeu? Aí ele começou a colocar. Sim. E Hamilton Lobo, barão do Rasqueado. O Hamilton Lobo já morreu, já foi.
Já partiu para o espiritual. Daí dava dando os títulos, né? Então Legal. surgiu disso aí. E foi muito bom, porque as pessoas assimilaram legal e falavam com uma, sabe, gostava de falar, os apresentadores anunciavam eles com o maior carinho. Então, eu acho que é isso aí, cara. E eu, O negócio de. Também você chegou a fazer um projeto com o SESI, não é? De almoço, umas coisas assim, não foi? eu fiz um projeto, participei de um projeto o que é um projeto para o SESI. Aí fomos lá pro Sesc, onde tem Águas Quentes, como que é o nome de lá? Desculpe, vazou da minha cabeça aí. Mato Grosso. Mato Grosso Águas Águas Quentes. Quentes. Da rede Mato Grosso de hotéis lá. Isso, hotéis. Aí fui para lá, da dona Luidinha, lembrei. Aí fui para lá, chegamos lá, ficamos uns 3, 4 dias lá hospedado e bolando um projeto para levar para o SESI. E aí foi esse projeto, Almoço das Empresas. E eu desenvolvi ele, indo para. Porque tinha acabado a banda Maçã, que era uma melhor banda que tinha lá. Então o presidente entrou, acabou com a banda. E aí aí pegou esse projeto e encarou ele, porque não gastava nada. Então era funcionário do SESI, era instrutor musical lá. Eu ia em 3, eu mais o tecladista, eu de guitarra, eu contava piada, aí eu falava, chamava o empresário na hora do almoço, para descontrair o pessoal. Aí eu pegava sempre um que cantava lá, ou que contava piada, chamava ele, se valia ele ser aplaudido. E aquilo ficava conversando, aí ficava aquela disputa. A Brahma queria, a Antártica chamava a gente, outra empresa lá do Destino Social. Não, eu quero ele decidir aqui, porque vai ser o aniversário, tem 2, 3 aniversários. Então ficava aquela briga, foi muito bom. E com isso a gente pegava também os bailes, aniversário da firma e tal. E foi bom pra caramba. Você teve também uma participação importante no Festival de Cururu e Siriri de Cuiabá, né? Cantei. Né? Mas como é que foi isso? É que o meu irmão era o embaixador do Siri, o meu do Cialdo, né? E a Pitu, com a Pitu, parece que era embaixadora, uma coisa assim. E aí, eles sempre me contratavam para me cantar. Aí eu cantava, cantava no Siri, junto com eles, ou apresentava antes deles, ou apresentava depois. Foi muito bom também. Eu agradeço o pessoal que me contratava, que me contrataram, me deram essa força, cara, porque sozinho você não faz nada, né? Sim. E eu tinha montei um estúdio, já com essa dificuldade de ir para São Paulo para gravar. Você resolveu fazer o seu home studio. O que eu fiz? Fiz um home studio para mim e o estúdio cresceu. Ali foi gravado, eu gravei os 2 primeiros CDs de Cristiano Araújo, antes dele morrer. Eu gravei, ele ficou muito tempo lá em casa, ele era amigo das minhas filhas, meu amigo, ele, Vitinho, que estava com ele no carro, Vitinho mora em Goiânia, o Leão também, que é filho do Leão, que morreu agora, que é daqui do Laboratório Leão, no São Tomé, acabou. Então eles estavam lá, falaram, Roberto, ajuda ele aí, vamos gravar ele e tal, depois eu acerto com você e tal. Aí gravei ele, tanto lá no estúdio, como ao vivo, na boate, Brooks. E aí foi um sucesso, ele ficava tudo ligando, Roberto, manda um CD pra mim. Aí eu prestava um CD e mandava pra ele. Aí ele participou daquele... Não, ele voltou para gravar um CD de um cara que é do Banco do Brasil, que hoje é presidente do Banco do Brasil. E por coincidência encontrei com ele agora na Festa São João, ele ficou louco de ver, Roberto, eu sei então, cara. Ele não lembrava mais, foi no meu estúdio, gravou comigo, entendeu? Gravou comigo, ele e o Cristiano Araújo que produziu ele. Aí daí ele participou daquele programa que tinha no Faustão, que era Garagem, né? Aí ali ele foi pro Rock in Rio, ele foi o sucesso dele. Aí ele falou, Roberto, minha vida mudou e tal. Eu tenho até clipe dele, vídeo ele falando, me agradecendo por ter ajudado ele, cara. Tá aqui no meu celular, eu tenho tudo isso aí. É bom demais. E pelo Brasil, onde o Rascado já te levou, assim? Brasil? São Paulo, mas... São Paulo, eu fui agora para o interior de São Paulo, lá com a Campo de Jordão, cantei lá com o pessoal lá também, frio do caramba, entendeu? Lá em Canelas, eu fui passear e acabei... Você acaba sempre indo, né? Chega lá, um músico que me conhece, vai fazer uma jam. Eu sou Roberto Luciano, tá certo, o cara já pega aí, na hora, celular, que é Roberto Luciano, não vê. Aí vê, fala, tá aqui, tá na internet, tá lá no Google, falando minha carreira. Aí o cara acredita no que eu falei pra ele, aí pronto. Aí fica verdade, vira chamar verdade. ele aqui no palco e tal, aí ele chama eu, aí eu toco um violão, eu já ponho o pessoal. Eu já primeiro ganho o pessoal, né, pra me cantar a minha música. Sim. E participação, assim, com artistas, assim, que você lembra, relevante? Eu lembro, de participação com o Zé Rico, de interior, com o Sérgio Reis. Sérgio Reis eu acompanhei lá em Goiânia, quando eu estava em Goiânia, acompanhei Sérgio Reis tocando baixo, falei com ele, com contrabaixo, em vários shows ali em Goiânia. Ele tinha uma veraneio verde, lembro até hoje. Eu não ia com ele,
uma vez só com ele no Festa Veraneio. Ele e o Cleiton, um cara que toca violão com ele até hoje, tá com ele, um senhor. Amado Batista, cantei antes, conversamos bastante. Amado tem uma residência muito grande aqui Tem, no ele Mato vem direto Grosso, pra né? cá, né? Antigamente ia muito no Ele pediu pra mandar galpão, música né? pra ele, fiz uma música pra ele do telefone, cantei pra ele um pedacinho no camarim. Ele, pô, Roberto, bota essa música pra mim e tal. Eu tinha até gravado ele mandando o e-mail dele. Manda nesse e-mail que é meu, isso aí eu vou olhar pessoal e tal. Aí ele deixou gravado. Tá aí comigo gravado também, não lembro, tá aí. Aí eu vou mandar pra ele a música. Não parei pra mandar a música pra ele, mas a música já faz tanto tempo que você não aparece. O telefone não toca, se toca me enlouquece. Penso que é você, corro logo pra atender. Mas do outro lado da linha, não é você que está. Fico então deprimido, me ponho a pensar em nós dois. Cara dele, violão, né? Aí, toca telefone, toca. Me liga, meu amor. Quero ouvir você. Seja a hora que for. Toca telefone, toca. E assim, agora com o Dilson Oliveira tem um monte de música também romântica, que agora eu vou encontrar com de Paulo e Paulino, não vou perder a oportunidade. Eu vou dar para ele uma música de Dilson Oliveira, não é minha, de Dilson. Vou levar, falar, Dilson, me dá aí o pendrive, grava aí. Vou levar para ele, o Bebe Chora. Essa música é linda pra caramba, uma música tipo, sabe, bem assim, eu bebo e choro, um forrozinho gostoso que vai servir pra voz dele. Você hoje tem uma editora que cuida dessa parte de direitos autorais para você? Como é que funciona isso? A direito autoral eu tô registrado eu era registrado da Nassim. A Nassim acabou, aí eu fui para Só Simpro, dou lá. Mas na Nassim era mais constante o recebimento e tal, era de Brasília. Mas na Só Simpro demora bastante, às vezes 4, 5, 6 meses para receber. E isso é pouco, porque tem muita rádio aqui que não paga, cara. Entendi. Toca na música no rádio, mas não paga, cara. Eles pagam uma taxinha lá. Ou às vezes não registra, né? Porque tem que mandar o nome da música, porque foi, né, composição, e às vezes não faz então, isso. E, né? Por exemplo, assim, e nós sofremos muita coisa. Aí você fala assim, por que o Rasqueado estava bonito naquela época, que era John Eloy, Roberto Luciano, Ricardinho, aquele movimento forte que você perguntou, exato, que teve da Brahma, aí, que nós fizemos ali, o Encantação, que eu participei junto com o Vélez, o Leica, Iguapo, o Joãozinho 30 na época, foi Encantação, levava 12, 13 mil pessoas no ginásio da universidade. Eu trouxe Mercedes Souza também aqui em Cuiabá, foi um sucesso pra caramba, tenho fotografia com ela lá. Essa eu tenho fotografia com ela. Essa guardou. Grande cantora, cara. Eu fiquei amigo dela, trouxe ela 2 vezes em Cuiabá. E pena que eu não gravei com ela assim, só cantei no palco, ela cantou, né? O tempo passa, nós vamos ponendo, viu? Não tem gravado. E hoje é uma facilidade, né? Você vai com o pendrive nas mesas na hora, você grava na hora, coloca. Pois bem, aí então tudo isso aí da minha carreira. Você grava ainda multipista, né? Nem grava, não. Você manda tudo multipista, separado, guitarra, baixo, voz, dá pra você arrumar no estúdio. Né? E isso é bom, porque a tecnologia ajuda bastante. Então, aí, voltando agora no estúdio, porque eu tinha que ir em São Paulo para gravar, toda vez. Ia gravar um negocinho, gravar na onde? O estúdio que tinha aqui era Terra acabou, o Pineto também estava. Eu continuei com o meu lá, tô lá, no estúdio gravando. Ali eu gravo. Essa da Brahma foi do Pineto, né? Foi do Pineto. Eu gravo com você. Você fala para Roberto, eu queria gravar uma música tal, então tem um amigo que canta bem, isso que lá tal. Eu sei da dificuldade dele, porque eu também tive dificuldade no começo do cair. Então, vai lá em casa comigo, vai lá. Eu gravo. Quanto que é? Não é nada, pode, já vai mostrar a música. Vai. Cara, o cara não vai esquecer nunca isso aí que eu tô fazendo para ele. É uma força grande. Parece que não, mas é porque tem um material para mostrar. E você consegue masterizar aqui também ou masterizar só fora? Não, eu faço eu gravo, faço a minha mixagem, masterizo eu mesmo e já ponho para tocar no rádio. Caraca. E a rádio, graças a Deus, nunca achou, pô, tá alto, baixo, tá baixa a voz, não. Tá tudo sob controle. Vai sair do estúdio, beleza. E como é que você lida hoje com essa questão? Porque mudou muito. E eu sem conhecer picaretinho de inglês, né? Olha o plugin assim, eu já chutei tanto computador, já dei tanta raiva, mas eu entro na internet, pergunto algumas coisinhas, os caras vão mostrar. Eu ia perguntar, como é que foi essa questão de passar para o outro lado, né? De mexer no software. Cara, não foi como fácil. Como é que foi esse processo? Assim? Eu tive ajuda. Por exemplo, assim, o menino que é o Tchuca, que hoje não está mais aqui, eu dei vários computadores para ele, e ele me ajudava, ele me ensinava. Cleison, que é um grande músico. Então,
todos eles mexiam com o computador primeiro que eu. Então o Juca, ele trabalhou com Estouros de Soró, trabalhou agora com Sorocaba, parece que tá lá ainda até hoje com eles, faz a produção, toca piano pra caramba, tá lá produzindo, conhece estúdio, conhece o computador, ele olha o computador e fala, esse computador tá assim, 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 tá carregado assim, tá com problema no pluguinho tal, por isso que tá dando incompatibilidade. Então daquele cara, ele chega e resolve o problema. Sim. E tem um outro rapaz chamado Antônio também, que trabalha só com isso. E agora eu tenho ele na mão. Eu ligo pra ele, eu falo, olha, vem aqui em casa. Ele vai lá, ele arruma pra mim. E você prefere trabalhar com analógico ou com digital? Olha, o analógico, o som é bem mais consistente, bem mais... Você pode ver que eu gravei uma banda agora ao vivo, na mixagem. Cara, se você colher o material bem colhido, a hora que você vai fazer a mixagem tá tranquilo, porque você colheu bem o material e o som parece que vem... Você vai colocar só alguns pluguinhos para poder dar um punch, assim, tipo compressor, alguma coisinha e tal. Agora, o digital, o que é digital? O digital é só o violino. Por exemplo, assim, eu tenho um sopro lá em casa que eu consigo colocar um sopro, porque você pensa que é sopro, né? Montarte, por exemplo, tem lá pistão, sax, trombone. Você saber lidar com ele também. Tem violino, tem violão. Violão eu não uso, violão eu uso violão mesmo. A única coisa que eu uso, às vezes, o digital que tá ali é o piano. O piano, tal, tem cada piano bonito, piano que eu peguei, comprei piano que o menino usa lá, o Luiz Miguel, usa os boleros dele. Então eu peguei, comprei para poder ter, porque o cara vai gravar um bolero, tá lá, o piano bonito, o piano string, com tudo. E assim que é. E você tá dentro do YouTube também? Já tem canal? Tenho. Quem quiser ver o meu material, minhas músicas, está ali, Roberto Lucialdo. É só colocar lá, Roberto Lucialdo aparecer. Eu tô na primeira página, tô até bom, cara, porque eu tenho uma música que eu gravei agora, eu regravei Paçoca de Pilão com uma banda aí, um estúdio de um amigo aí, me chamou, Roberto, fizemos um arranjo de sua música aqui, um popurrí, 3 músicas. Eu saí de Paçoca de Pilão, fui para Não Sei Mais O Que Faço para Ser o Seu Vizinho, depois fomos para Quebra-Quebra Gairoba, uma coisa assim. Cara, ficou lindo o negócio. E colocou no YouTube aí, tá com 31 mil visualizações, tá bom demais. E como eu não sei monetizar, não tô monetizando assim, pra poder ganhar sim. dinheiro, nada. Eu vou entrar pra isso aí que aprender, porque Cuiabá tá com um monte. É isso que eu ia te perguntar, como é que você tá essa questão das distribuidoras digital hoje? Você tem alguma que tá te apoiando? Não tenho. É tudo ainda independente? Independente, eu coloco lá, não tenho nada. Mas, por exemplo, você não tá ainda no Spotify? Não, no Spotify tô. Pela gravadora Atração, que eu fiz a gravadora Atração, e coloquei também as músicas móveis que eu tenho aqui agora, como eu pago ele, eu entrei e coloquei também para poder... Daí foi pela gravadora também ou nós? Não, foi eu. Você mesmo colocou? Eu mesmo coloquei. Então, Roberto Luciano já aparece lá na gravadora, Spotify, você pode pôr lá, tá lá todo, o que tá com a capa do CD é Mas daí você já tá, essas músicas já estão te gerando também de cópia? Não tá ainda. Não. Da gravadora deve gerar pra gravadora. A gravadora tem que te... Agora, ela de vez em quando ela manda uma queridinha pra mim, mas e como que você vê isso hoje? Porque você era da época ainda do álbum físico, né? De comprar mídia pra gente ouvir. E como que você vê hoje essa questão das plataformas digitais? O que você acha que piorou, que melhorou? Como que você vê como artista isso aí? Ficou bem melhor, uma facilidade bem grande, bem maior, né? Uma facilidade bem maior, né, Vicente? Porque, pô, a pessoa, o cara, pô, lá do interiorzão lá de Mato Grosso, ele quer mostrar o trabalho dele, cara, ele vai ficar lá o resto da vida. Agora, através com isso aqui, você vê o cara pega um violãozinho e já vai para tudo quanto é lado. Isso é ótimo. Eu gostei e, porra, foi bom para a divulgação do artista, né? Né? Aquela coisa, né? Hoje você tem um beat de todo lugar do mundo. Você vê que aqui acaba cheio, pelo menos umas 2 horas de relógio que para, que tranca, aí o cara fica apavorado, ninguém vive sem ele. É verdade. E assim, né? Em qualquer lugar do mundo, se o cara quiser ouvir sua música, ele vai ficar conhecendo. Tranquilo. Né? Tipo, o cara falou, Roberto, preciso gravar sua música em espanhol. Eu falei, cara, só se me ensinar. Agora, assim, o grande paradigma, né, que existe, que a gente vê hoje na indústria fonográfica, é como isso vai regular para o artista, né? Porque até então, né, a quantidade de streaming é muito maior do que o retorno, né, que é pago para os artistas. Porque né? A maioria dos artistas são poucos né? Artistas que sabem mexer com esse negócio de monetizar, para pegar o dinheiro, para voltar. Tem que ter um produtor digital, uma pessoa que toma conta disso aí. Eu tô com o telefone de um rapaz aí que eu já tem uma semana que eu ligar para ele e eu só lembro quando estamos conversando aqui agora. Mas hoje eu vou tentar sair daqui, vou ligar para ele, pedir marcar uma reunião para conversar, porque ele quer trabalhar comigo. Ele falou, Roberto, quero arrumar essa situação. Você está perdendo dinheiro, Flamengo. Perde bastante. Porque todas as músicas minhas estão tudo com e hoje o grosso
dos direitos autorais mesmo vem de lá, né? Vem. A maioria, se você já é um artista que já tem uma audiência de streaming, né? Para você captar mesmo o grosso do direito autorais, é tudo pela quantidade de rotatividade do streaming. Está sempre crescente, né? Aproveitar e mandar um abraço aqui Pode mandar. pro meu amigo o Davi Moura, que é o secretário de Cultura estadual. Jean David. É, filho do Fenelão. Você acredita que quando eu estudava em Goiânia, vou até contar isso aqui para ficar aqui. Beleza. Eu estudava em Goiânia e tocava na banda e tal. E eu morava perto do Sesc ali, no setor universitário em Goiânia, perto do antigo Chafariz. Hoje não é mais Chafariz, lá hoje é uma biblioteca e tal. E aí eu estava lá lá em Goiânia, e aí o Sesc promovia sempre assim encontros de judô, de karatê e tal. E aí chegou uma noite que eu tinha um cara que chamava, que é secretário de Agricultura em Brasília, meu amigo, que é o Ditão, ele formou veterinária, fazia veterinária na época, e ele lutava judô também. Ele falou, Roberto, vamos lá para você assistir comigo, vamos lá. Aí eu fui. Ele morava do Principal da Ponte, mas morava em Goiânia, fazia veterinária. Eu fui colega de quarto, eu já alugava uma casa, morava 9 pessoas na casa. 9 estudantes aqui de Cuiabá. E aí, no Museu Universitário. Aí eu fui lá à noite, tal, sentamos naquele bancada e tal. Agora, não sei o que lá, judoca, não sei o que lá, Ditão. Ele foi, ganhou e tal. Aí vai, agora, Fedelão, Milha, entrou ele. Falei, pô, o Fedelão foi meu colega de classe aqui em Cuiabá, pô. Eu estudava na escola industrial aqui, ó. Aqui pertinho do cemitério, aqui, da Piedade. Falei, puta, vou descer lá, desci lá, fui lá pra falar com ele. Ai, me abraçou, grandão, aquele era. Pô, Roberto, aí, você tá fazendo o que aqui? Falei, tô estudando aqui, pô, tem vários anos que eu tô aqui, pô. Eu fiquei quase 8 anos em Goiânia. 6, 7 anos. Aí eu falei assim, pô, você tá aqui? Tô, sim, então. Pois é, vim aí e tal. Eu vou voltar sempre aqui, porque tá sendo sempre essas lutas, essas disputas. E ele ganhou lá. Daí no outro ano ele voltou também e tal. Aí quando agora eu conheci o filho dele, falei, como é seu nome? Davi Moura, William. Você é filho de Fernando? Aí pronto, aí fica um amigo, né? Porque eu contei a história do pai dele e tal. Eu conheci, foi um colega de colégio. E é bom isso aí, né? E pegando esse E ele tá gancho aí, tranquilo aí. tá fazendo um bom trabalho, Tá, inclusive, tá, né, nos tá, editais. parabéns. E pegando esse gancho aí, como é que foi sua relação, como é a sua relação, se ainda existe, né, com a Secretaria de Estado de Cultura aqui de Mato Grosso? Como foi esse trânsito em relação ao apoio, incentivo? Vicente, eu tive um projeto aprovado lá, que foi o projeto de gravar uma música. Gravar uma música e fazer um clipe com ela, que foi Marimolinho. Saiu uma verba na época, depois da pandemia, depois da pandemia. Esse eu tive. No municipal eu tive um também. Depois eu não fiz mais. Porque, aliás, fiz um, mas não foi aprovado. Né? Na época do Jefferson, por exemplo, ele foi secretário, tinha um conselho de cultura e tal. Esse conselho julgou lá, mandaram para mim que o que eu apresentava não tinha muito a ver com a cultura popular, não sei o que lá e tal. Tem um conselho que eu não sei quem que é esse conselho. Aí não aprovou só meu, de vários cantores. Aí eu percebi, assim, que a gente, às vezes, sofre com isso, assim, porque deve ter algum projeto, assim, de segurar os vanguardistas, né? Entendeu? Segura ele aí, tá? Vamos pegar o cara novo, porque o interesse agora é político. Eu não sei. Mas, por exemplo, nem na época da Hermes de Abreu você chegou a pegar nenhum tipo de benefício? Não, eu participei desse CD, que foi. Ah, sim. Edmar Bezerra era o secretário, na época de cultura, e ele fez esse CD com o Cuiabá, que foi da Brahma, que foi feito pela Hermes de Abreu, né? Foi bom, isso aí foi. E naquela época também que tinha. Mas não foi feito meu nome, foi feito da secretaria. Da secretaria, né? E teve também a época que a secretaria ainda ficava ali no Grande Hotel, que tinha a época que dos editais do conselho, do fundo, né? Que eles estavam também, você não chegou a... Não, porque antigamente, antes de ser a secretaria, era não era secretaria, ele era uma fundação, né? Uma fundação. Isso, era a fundação. Mas eu nunca fui interessado por que é, eu vou contar a você. Eu acho que naquela época era bem melhor quando você ficava sem a ajuda do governo. Pra você ver, essa lei que tem Rouanet. Eu fiz um projeto pela Banca da Amazônia, no meu CD, foi aprovado, divulguei, fui na Praça Mandioca, fiz tudo, trabalho, foi beleza, tal. Prestei conta. Agora, eu vejo assim, sertanejo pega aí 26 milhões, outro pega...
Aí você faz um projeto lá de 1 milhão para poder fazer mostrar lá em São Paulo, em algum lugar e tal. Como que você vai fazer para você mostrar, se você não consegue a captação? A captação que é A difícil. captação é muito difícil, Aqui né? em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, as firmas que pagam, porque é muito pouco o desconto. Sim. Quando eu fui secretário, eu observei que é muito pouco o desconto do imposto deles, assim, por exemplo, da Bahia, eu acho. Tem um limite, Tem né? um Além limite. disso, Na eles Bahia, não por exemplo, lá podem. deve ser o quê? Quase 70%, 60% que eles descontam. Então ele pega Nestlé, Nestlé Banco Roberto Carlos, Sim. vai sair para o Brasil viajando. Agora, aqui em Cuiabá não pega quem? Coca-Cola paga aí por 20 milhões de imposto, um exemplo. Aí imagina só que o desconto é Entendi. 3%, 5%. Então não vai dar. Você vai ter que pegar um monte de Coca-Cola para poder dar 1 milhão. Isso. Uhum. Entendeu? Meu irmão fez um projeto comigo, fez um projeto de 400 mil para fazer um show dele e tal. Ele conseguiu captar 150 mil só, mais do que isso não deu. Agora, se você for a Brasília, pegar um cara daqui que é acostumado já lá no Reduto lá, ele vai te ganhar quase metade do dinheiro seu. Ele vai querer ganhar Fazer o uma lobby, comissão, né? fazer Que um fala. lobby. Então aí você vai ficar também. Uhum. Aí é melhor ficar sem nada. E naquela época antiga da fundação, era mais patrocínio. Então você pegava o na firma, Vicente, você me ajuda? Ajudo sim, se me ajudando, tá aqui a nota fiscal, tal, eu levo na secretaria, Sim. entrego lá, pronto, Uhum. acabou. Entendeu? Abatia já, né? Era uma Sim. coisa mais assim. Direta, né? Direta. Ele era muito seu network. Agora ali, não, né? agora você passa por um conselho Sim. que às vezes o conselho não conhece por aqui. Uhum. Ele vê sua fotografia, mas não conhece. É um cara novo, às vezes um cara, né, sei lá, ou não tá afim, se tiver uma raiva, não gosto de rasquear, não vou votar. Acabou, já foi. É. Né? E ainda também teve uma participação bem grande na Rua do Rasqueado, né? Que É o acho Guapo, né? que é o Guapo, né? Guapo, Continua até hoje fazendo, né? Projeto muito, acho que um dos projetos que ainda mais persistentes, né? Da divulgação do Rasqueado, assim. Levi, o da Instituto, MC. né, da MC Mato Grossense de Cultura, na associação. E que é um projeto popular também, né? Porque é feito na praça, tem toda uma questão assim de dar muita acessibilidade para as pessoas. Você perguntou aquela hora para mim assim, por que o Rasqueado teve um boom e depois sumiu? Quando a gente foi para a gravadora Atração, todos nós, aí ficou aquela deu uma guerrinha assim, no ar, assim, ficou uma coisa assim, parecia que a gravadora estava puxando mais saco de um, do outro e tal. Não, lá no canto, o Roberto canta legal, vai traz pra cá, outra. Então parece que tem um trenzinho assim, meio. Uma rixa. E aí ficou todo mundo meio assim. E a gravadora falou assim: ó, é um contrato, toda vez que você fizer uma música nova, você tem que mostrar pro dono da gravadora, pro diretor, presidente, pro produtor, porque para ele ver se ele lança tal, porque. Então nós não podíamos lançar nada novo, foi um contrato que a gente assinou. Quantos anos esse contrato, mais ou menos? O meu já fui lá, já venceu, já acabou. Isso já foi. Agora ele quer fazer de novo. Eu fui a São Paulo agora, conversei com ele quer fazer de novo, porque eu estava pensando em fazer um show, só eu sozinho, com voz de violão, contando a minha história, como eu fiz, num daqueles teatros de São Paulo lá. Ele falou, Roberto, faz aí o projeto, pode trazer aqui, vamos fazer, eu gostei dessa ideia. Entendeu? Aí no final eu apresentava o Rasqueado com o pessoal, eu levava 4, 5 caras só, para poder mostrar o Rasqueado brejeiro, como ele era. Sim. E ele gostou da ideia. Aí eu peguei e falei assim, ele falou assim, Roberto, todo trabalho seu você vai mostrar para mim antes de gravar. Tá bom. Puta merda, como eu vou fazer? Se eu fizer aqui, gravar escondido, deixar ele pôr na rádio pra tocar, eu vou ficar. Então aquele foi sumindo, então. Aí o menino da. E tem gravador que faz esse contrato que meio que prende o artista. E depende de gênero. Não pode fazer nada, Aí porque enquanto ele tá com o CD, ele tá ganhando dinheiro com o outro. Aí ele pegou usa o bota na geladeira, né? Põe na geladeira, isso aí. Aí aquele Júlio, que já faleceu também, ele produziu Estrela d'Alva. E o Júlio pegou, tinha saído da Semart naquela época, e ele recebeu uma boa grana e tal. E ele investiu nesse pessoal. Foi lá, pegou o pessoal lá, e levou para o curso do Amorim, gravou eles, os uniformes nele, comprou uma van e tal. Profissional mesmo, colocou eles no mercado e pá. E pôs eles para tocar em tudo quanto é lugar. Rapaz, mas o troço bombou. Com isso, e a rádio nunca tinha, assim, tocado bastante, né? E aí, pá, teve um acerto comercial na rádio. Tocou pra caramba naquela época, Antena 1, que mais tocava música regional. E essa rádio tocou bastante e o Rasqueado. E aí veio esse tal do famoso Lambada,
que é de Poconé a banda. Sim. Aí nisso de eu fui cantar para. Chico Gil chamava. Chico Gil tinha uma banda chamada Chico Gil Banda Show, lá em Poconé. Uhum. E eu tava com a música de sucesso Cachimbocó, aí fui cantar lá em Poconé, uma boazinha, um garimpo lá. Aliás, só uma correção. O documentário que foi feito foi do Chico Gil. Rei Chico Gil, que foi da Lidiane. Foi Isso, não foi do negócio. Não foi de João Elano. Aí eu fui lá, cantei, depois ele gravou um CD com Banda Terra. Ei, amigo, toca, manda mais. Aí foi um sucesso, daí pra frente a carreira dele foi e tal. E o Rasqueado foi parando de tocar no rádio, porque não tinha nada novo para apresentar. Ele ia tudo novo, chegando só com lambada, mesmo sendo aquele batido, aquela levada do Pará, mas estava tocando. Tudo bem, não tinha nada contra, beleza. Depois aí nós voltamos de novo, mas aí voltou individualmente, já veio eu saí, fui lá na gravadora, falei com o diretor, com o Wilson Souto Júnior, ele me liberou, fizemos uma questão de contrato e tal. Eu esperei chegar na época certinho, porque pra não ter que pagar multa, né? Porque senão você passou, né? Renova automaticamente. Aí, e se cancelar, não tinha que pagar multa. Isso, né? Eu não tinha como pagar multa, então eu esperei o dia. Quando chegou lá, fui lá em São Paulo, e acertei com ele. Ele me liberou. Chorei para ir lá, ele me liberou. Aí, graças a Deus, eu fiquei livre. Aí aí comecei a gravar essas músicas que vem aí cada um grava por si. Eu não parei, tô cantando. Tem muita gente que resolveu dar um tempo, o outro saiu para o outro lado. Eu não, eu continuei e vou continuar com essa bandeira, carregando, vamos ver até onde vai. Eu acho que daí o que só agora falta é fazer essa parte de editoração, né? Gerar os fonogramas, gerar os ICSR que fala, né? Para poder colher os direitos autorais. Né? Eu recebo, né? De 3 meses, 4 meses, uma bicharia e tal, de música que tocou na época lá atrás, que foi quando foi de alguma coisa no YouTube, eu acho que deve ter aí. Mas, por exemplo, Cuiabá, acho que. Meu Deus do céu, só que é o seguinte, naquela época eu não conhecia. Eu não conhecia esse lance de mídia social. E chegou uma pessoa para mim e falou assim: Roberto, posso postar isso aqui? Eu não lembro quem foi, eu tenho que olhar para ver o nome. E eu falei: não, pode postar assim. Então comigo, deve estar comigo no meu negócio, deve estar com 21 mil. Com ele, está mais de 100 e poucos mil. E gravação de. E com ele está monetizado, com ele está ganhando dinheiro. Então, aí eu liguei, fiz uma transação com o YouTube. Porque você tem como exigir o direito. Eu exigi o direito. Aí ele falou, a resposta que eu tive foi o seguinte: se eu trancar ele, acabar com ele, vai voltar no estaca zero, não tem mais nada. Ele é obrigado a fechar, porque ele não tem autorização minha, foi só o poupamento e tal. E aí eu começa o meu. Mas aí, Roberto, você vai. E esse pessoal, tudo que assistiu, que busca ali, é a mesma música, tal, como você vai fazer? Ele pegou o mesmo clipe seu, colocou e tal, e aí? Aí fiquei pensando, falei, cara, eu não sei nem como vou fazer agora. E fiquei na cara de pensar e acabei não fazendo nada, vai fazer mais de 3, 4 meses que a gente conversou sobre isso. Entendeu? Eu vou até voltar a falar com esse cara da mídia, ver se ele tem condição de um jeito de eu pegar também do rapaz. Tem que ganhar um dinheiro com ele. Não, você pode exigir. Porque ele tá ganhando, você pode exigir que de que a monetização vai para você. Mas para isso já tem que ter o cronograma registrado, tudo, né? Inclusive até também tem, hoje, né, tem algumas distribuidoras, por exemplo, que já colocam também para as redes sociais, tipo Instagram, para fazer os reels, TikTok, né, para fazer essas stories também do Instagram, né, que é interessante também, porque tudo você recebe, e assim, hoje em dia, né, o TikTok, ele é um indicador de música que vai estourar. Né? A pessoa começa com as dancinhas, tudo aquele trecho da música, e de repente a música tá na rádio, né, como funciona hoje, né. E hoje tem muito esse lance que a música, né, ela não pode ser não é mais só a questão da melodia. Hoje é audiovisual, né? Tudo tem que ser áudio e vídeo. Né? E pensando nisso, assim, pegando esse gancho, essa questão de um disco ao vivo, alguma coisa, assim, um show ao vivo gravado no tempo, tem alguma coisa no seu radar? Você tá pensando nisso? Eu tenho um programa aqui que tem vários clipes que estão no YouTube, dessas músicas novas minhas, foi eu que fiz. Entendeu? Eu vou para um lugar, gravo, e depois chego em casa, fico montando. Coloco aquela imagem, coloco essa, que meu sobrinho,
expert nisso aí. Sim. Ele mandou me ensinando algumas coisinhas. Daí você edita mesmo e monta. Aí eu edito, Ah, monto e legal. tal, e põe no YouTube e tá indo Mas, lá. por exemplo, fazer um show mesmo, tipo DVD, Nunca fiz. Eu preciso fazer, urgentemente. O meu mesmo separado. Então, sabe por quê? Porque eu fui pra na época do Pagou, Sim. ele falou, Roberto, você vai viajar comigo pro interior, eu vou fazer uma palestra de costa, tal, e você fala palestra de cultura. Eu falei, mas como que vai ser esse negócio? Não, chega lá, você vai cantar uma música lá e tal, tranquilo e tal, não tem perigo não. É questão de 10 minutos e tal. Eu falei, tá bom. Preciso falar alguma coisa? Não, fica tranquilo e tal. Eu fui. Primeiro fui Alto Floresta. Ele falou, vamos para Alto Floresta, depois vamos para Sinop, Sorriso, só lugar que a Floresta eu me conhecia assim, a música, mais ou menos, vagamente, porque a gente não divulgou pra lá e tal. Sim. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Chegamos lá, som montado e tal. Ele falou todos os deputados, todo mundo, na universidade. Lotado o anfiteatro. E aí ele falou assim, agora eu vou chamar o Roberto Social daqui, que ele vai fazer uma palestra para vocês, falar da cultura cuiabana, cultura ciência e tal. Eu tenho aqui uns 40 minutos com ele aqui. Quando ele falou assim, 40 minutos, eu falei, puta merda, esse cara outra coisa, né? é outra coisa, cara, o que eu vou fazer? Aí já deu aquele calafrio, mas que tem que ter esse calafrio, se não der esse calafrio, você não... E subi no palco, sentei na cadeira, mandei limpar. Pode tirar mesmo? Pode tirar, tira tudo aqui, deixa só eu sozinho. Sentei num banco, tô aqui, liguei o violão, dei uma luta pro pessoal e tal, e me apresentei quem eu sou e tal, e cantei essa música aí. Um cantinho, violão, e fui cantando essas músicas. Eu quis, através da música e a fala, mostrando o começo da minha carreira. De onde eu era, do Principal do Ouro, onde fui ser a primeira vez em Mato Grosso, o papai saiu dali para ir para a guerra, comecei a contar história, eu voltava lá, cantava uma música, aí eu contava outra história minha, da banda de Inácio, que é uma banda antiga, cantava com Simbocó. E aí alguém conhecia, quem não conhecia, eu mandava, eu ensinava. Agora, eu fiz também muita música sertaneja. Aí eu cantava lá, Boate Azul, doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Casa comigo, eu tô cansado. Aí eu cantava, pronto, aí ganhei a galera. Então isso aí, em vez de fazer 40 minutos, eu fiz 1h30 de música. E todo mundo batendo palma e tal. E no meio do negócio eu colocava Pagou, colocava Blairo Mágico, que era o governador. Sim. Todo mundo sentado na linha, os deputados na frente, e lotado na universidade. Terminou, fomos para um restaurante. Roberto, depois vamos virar ouro, ele falou para mim assim. Daqui para frente agora vamos para Sinop. Vamos subir, você colocou numa e tal. Depois vamos para Água Boa, hein? Tá bom. Vai para Água Boa, cara. Lá no perto de Goiânia, quase. Falei, meu Deus do céu, lá é outra a cultura, lá o pessoal vive mais de Goiânia do que Mato Grosso. Eu não sabia disso, não. Água Boa. Sim. Aí eu peguei, onde que eu fazer o show? Numa praça redonda, arquibancada, todo mundo. E eu no meio. Aí mandou contar a história, comecei a contar a história. Falei, puta, mas vou ter que fazer o almoço das empresas, contar piada, brincar com a menina, chamar um que canta. Quem canta de vocês aí? Canta? Vem aqui, tá, papai. É tipo uma escada, né, pra segurar. Isso, aí fui segurando, já fiz quase 1h30 também. Fui pro hotel. Roberto, vamos para Sinop agora, vamos para Sinop, aí sorriso. Agora vamos fazer Rosário Oeste. Quando foi fazer Rosário Oeste, eu falei, agora lá é minha terra, Rosário Oeste, né? A Corizal, Jangada. Não, aí ele me cortou, colocou um monstro de carne. Eu falei, puta, Pagou, você. Na hora onde eu queria ir, você. Ele falou, não, tá bom demais. Ele gostou. E dessa nova geração que tá vindo aí, você tem acompanhado alguém? A gente tem ali, tipo, o Henrique Maluf, que tem alguma. Tem de referência também no Rasqueado. Tem o CD dele, tá Billy bom. Brown também, né? Que veio até um prêmio. Do Viola de Coxa? Da guitarra de coxa, Não, né? bom demais. Como você tem analisado isso, essa galera nova que tá vindo? Você acha que tá muito já tímido? Trouxe ele aqui? Ainda não, eles não vieram. Pô, é legal pra caramba. Eles são bem assim. Eu gostei de ver, eles são bem agressivos com o que eles fazem. Porque assim, a geração de vocês, né, que não envelheceu, né? E tipo. Lógico, que a gente vai ficando velho, ficando cansado. E essa questão, a gente se preocupa muito sobre essa questão, quem que vai suceder essa questão dos medalhões, né? Quem vão ser os próximos então, ali? Tá aí. Eles estão precisando agora mexer com essa coisa da mídia social, colocar bastante. Começar a ler. E parece que não, mas a rádio ainda é importante na vida do artista. É importante eles ir na rádio, visitar, conhecer os diretores da rádio.
Porque tem rádio aí, tem certeza que eles não conhecem os diretores da rádio. Diretor artístico, o cara que coloca lá, que ouve a música, não coloca até para tocar, que programa, da programação. Porque imagina você, o cara fica lá na rádio, o programador, lá de manhã, à tarde, quase todo mundo conversa com os artistas, então, quando você faz visita para ele, cara, aquilo lá, para ele fica contente. Então, são coisas que você tem que ir lá no pé do negócio. Né? Por exemplo, tem um cara que fica, que edita, que corta, que tal, como aquele menino ali, que tá lá, cortando, tá. Eu não lembro o nome dele. Não, esse é o Lucas. Então, tá vendo? Ele e o Mateuzinho. O Mateuzinho tá lá no... Tá lá no corte, lá cortando e tal. Porque a gente conhece ele, então, mas merece a nossa consideração. Com certeza. Então eu vou lá também, faço isso na rádio. Isso é importante, o cara pega, você toca, e não peça pra tocar, não. Deixa, você quer tocar bem, se der bem, tá aí. De repente você tá no carro, então você começa a tocar. E pega e bomba, ainda fala, é o rei do arte, tal, troço bomba, e quando está todo mundo pedindo pra tocar na rádio. Entendeu? Mas é por aí. E fecha, graças a Deus. Você acha que a rádio então é um... Ainda tem, sim. A rádio acabou. Não acabou, não, gente. Ainda tem, sim. Ainda tem aquela sua participação. E agora você falou de várias coisas, mas agora para esse ano de 2025, quais são os projetos aí que você vai estar abraçando? Cara, agora 2025, eu estou fazendo um show agora dia 12, aniversário de Cuiabá, comemoração com o SESI, tá ali no parque não faço não, ali no Parque das Águas ali. Sei. Lá estão fazendo várias coisas. Isso, tem um palco lá, vamos fazer lá. Vai ser duas coisas. O Casa com a orquestra deles lá, que eles têm uma orquestra lá. Depois a orquestra sai, eu fico com a minha banda no palco e a gente vai fazer um bailão pro pessoal. Que legal. Bailão, entendeu? Que a gente faz por aí. E aí eu tenho interior que eu vou fazer, aniversário, de cidade. Sempre os caras me chamam, Rosário Oeste, né? E que é um lugar onde começou, porque quando a minha banda, quando a gente começou bastante mesmo assim, tocar o rasqueado, foi lá, aquela música, eu fiz aquela Rosário Oeste, Rosário Oeste, Rosário Oeste, terra boa, terra do meu coração, o serpentear dos rios, cotam matas e cerrados, vai à praia da Embaúba, que bonito festival. Como é lindo esse lugar, você precisa conhecer. E o rio vai desaguando, vai desaguar no Pantanal. Então essa música também, não existe mais a praia lá. A praia tá lá, mas não existe mais o festival de praia, aquela famosa. E o rio serpenteia lá, a cidade, alguma coisa bonita. Então essas coisas assim que a gente vai colocar na música. E ficou na história, ficou hino de Rosário, né? Eu ali comecei a banda popular, também. Né? Fiz tanto baile ali, Jangada, Corizal, meu Deus do céu. Barra do Bus. E gravar alguma coisa esse ano? Esse ano? Eu gravei para 2025. Não, vou gravar uma música do Dilson Oliveira, que é o Barquinho de Ouro. Mandei fazer de novo um barquinho pra passear com o meu amor. O barquinho é um passarinho, passarinho verde beija-flor. Mandei fazer de novo mandei fazer de ouro um barquinho. Bonitinha a música, tá? Eu gostei, ele cantou pra mim. Eu disse, vou gravar essa música. Eu estou fazendo os arranjos dela, porque tem um pedacinho que vai pra sétima, aí fica pam, 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 pam. Vou colocar umas divisões no rascado que quase não tem, né? O bonito da música é se colocar essas divisãozinhas no meio da música. Tipo, eu quero ter aquela música. Papai, mamãe, me dá uma pena de Angola pra me dar pro meu amor que estou namorando agora. Pra me dar pro meu amor que estou namorando agora. Ó a passagem, ó. Quebra, quebra, guairoba. Já passei de um tom para outro, sem pessoa nem perceber, entendeu? Essas passagens tem que ter para embelezar e aí incorpora mais a música, é bonita. Com certeza. Essa música Papai e Mamãe, eu colhi esse material lá em Rosário Oeste. Também foi em Rosário. Aí eu acabei o baile, tava o pessoal do Curuciri tocando lá, e tomando café às 5 horas da manhã, e o pessoal colocando a parada no ônibus. E eu vim dirigindo o ônibus de lá. Eu que vim dirigir um ônibus naquela época. Aí parei na casa para tomar um caldo de cana, porque eu já ia tocar no almoço aqui no SESI ainda. Aí eu vinha no ônibus dirigindo, conversando com o pessoal e com a música na cabeça. Papai, mamãe, para não perder. Cheguei em casa, não tinha
celular para gravar. Cheguei em casa, peguei um gravadorzinho que tinha um gravadorzinho pequenininho, gravei, pronto, ficou lá. Aí fui pro estúdio da Banda Terra e gravei. E foi sucesso. Não tinha estúdio na época também. Aí a Banda Terra já tinha, né? Muito bom. E a Banda Terra. Pra te encontrar nas redes sociais hoje, como procura? Roberto Lucialdo. @Roberto Lucialdo. Isso, tá Instagram, lá. Facebook. Facebook. Eu tô sem alimentar meu Facebook, mas sim. tá lá. E no Spotify, Deezer, também Roberto é só Lucialdo. procurar Roberto Lucialdo. Roberto né? Lucialdo aparece lá o capa de CD, lá tá meu CD todinho, meu Perfeito. disco. E tem as músicas novas que eu gravei aqui, daí, na minha carreira, tudo. Muito Tem bom. música romântica, tem música no YouTube, também tem um pouco de história, tem um pouco de... Esse show que eu quero fazer, que eu fiz que o Pagou me levou para lá, me fez eu desbravar esse lado. Fez esse laboratório com esse laboratório foi demais, cara. Porque esse laboratório que eu tô levando pro dono da gravadora. Eu fui lá para montar o que você quer fazer no teatro. teatro. Eu contei para ele. Ele falou, cara, por exemplo, assim, no teu teatro lá, Santander, por exemplo, lá tem isso aí. Teatro Itaú, tá? Você consegue para mim, no teatro, ver quanto que é aluguel, eu vou bancar o aluguel do teatro. E acabou. Você organiza um jornalista para trazer, porque eu sou da atração. Sim. Eu pertenço ainda à atração. E ele fala, não, você é meu, você é meu. Então você traz o jornalista para mim, de São Paulo, tá todo mundo aí. Se você sentar que eu vou contar a história de Marco Antônio de Cuiabá e vou cantar. Sim. Porque aí vai ficar melhor, até para você também, para gravador. Gostou da ideia pra caramba, o projeto é isso aí. Muito bom mesmo. Eu gosto de correr de emenda, eu nunca fiz esse negócio. Vou tentar correr de emenda, ver se eu conhecer esse lado. É muito legal também. Né? É um caminho que funciona hoje, né? Dentro do Por exemplo, esse deputado, governo do estado de Mato Grosso. Quando o Pinduca falou comigo, eu estava com o deputado, junto com o deputado Botelho, na época. Aí o Botelho falou, não, Roberto, vai para lá, tá. Mas só que eu não cheguei para o Botelho. Ele falou, me dá passagem para mim e tal. Não cheguei ainda, porque... hoje tem várias entidades que podem também. Que podem bancar. Que podem fazer esse intermédio para você fazer a parte da produção executiva da emenda, né? E com certeza é um válido. De cultura, porque se é aquela tal história, se dentro dos editais você não está conseguindo se enquadrar, né? A emenda é o caminho mais correto, né, para você. E que também cubre esse objetivo de fazer esse fomento. Né? E cultura, vai ser importante. Até para as crianças da cultura vai ser bom. Não, para o estado de Mato Grosso, né? O estado também, porque eu sou filho da terra, sou daqui. Sim. É mais fácil ele me ajudar do que ajudar uma pessoa que não é daqui. Eu sempre sou a favor daquela história assim, a gente tem que homenagear as pessoas em vida, né? Porque depois que vai, não adianta. Mas, por exemplo, assim, esse dia eu estava pensando, eu me emocionei bastante, eu fui fazer um show no Festival de Inverno. O Festival de Inverno já me ligou, Roberto Satai, o Siri, no Festival de Inverno, tá, beleza. Na vez passada eu fiz uma homenagem à Bolinha, porque eu fiz num dia que foi certinho, que a Bolinha faleceu, 4 de agosto. Aí eu peguei e falei assim, não tem ninguém aqui de Bolinha e tal, mas eu quis fazer uma homenagem para ele e tal. Eu não sabia, na plateia estava lá uma neta dele, um sobrinho, estava uma irmã dele, eu chamei no palco e tal. E as pessoas pararam de tocar música de Bolinha. Não sei se você viu. Música de Bolinha, essa música de Bolinha, que é a cara dele. Música bonita, solada, gostosa. Então, o pessoal meio que pararam. O único que eu vi tocar sempre é Roberto França, que está sempre enaltecendo essas coisas. E aí eu peguei e falei, puxa vida, vou fazer homenagem. Eu peguei o cara que toca sax comigo na banda, falei, cara, você vai tocar agora, nem que seja de improviso. Ele tocou lá, foi aplaudido, o pessoal bateu palma. Foi um momento muito especial. E agora, para fechar a entrevista, a gente agradece muito aqui, o Grupo Voz agradece a sua participação, foi muito rico aí, mas praticamente contando a história do Rasqueado aqui em Mato Grosso. E eu queria que você desse sua mensagem final aí para o público que ficou até agora te assistindo. Olha, tem muito mais coisa para contar ainda, sabe que a conversa vai longa, vai ter... Eu, às vezes, eu esqueço, estou contando um assunto, eu me pico, eu quero contar um outro que está lá atrás, eu vou tratar para frente. Sim. Até porque, eu não sei se foi esse lance da Covid, da vacina que ele tomou, sei lá, que dá esquecimento, diz o cuiabano, né? Sim. Dá esquecimento na gente, então é a chikungunya que eu tive, estou saindo dela agora. Mas eu não vou largar nunca essa bandeira do Rasqueado. E eu espero que quem está me ouvindo aqui é músico também, que quer entrar nessa linha do Rasqueado e tal, que venha, que é uma coisa tão bonita, você vai perpetuar uma cultura tão linda, que não é qualquer um que tenha. Por exemplo, São Paulo é um
fluxo de muita gente lá e tal, tudo ali, a cultura é samba, é bolero, abraça todo mundo. Sim. Nordeste, forró, o sul, tá lá, tem o bandeirão, tá, né, agora aqui para o Pará, tirando aqui a lambada, tem o rei da lambada, tem o rei do carimbó, e nós aqui nós temos essa cultura linda que é o curu, siri, o rasqueado, o piricão, e é importante a gente perpetuar essa nossa cultura através disso. Para perpetuar tem que ser através dos músicos que interessam. Esses caras novos que estão aí, que estão querendo aprender, às vezes pede para mim, Roberto, fiz um rasqueado e tal. É bonito você falar das coisas do lugar e tal, Uhum. mas existem outras maneiras de falar da coisa do lugar para não deixar ficar naquela mesmice, entendeu como Sim. que é? Você Uhum. compor, assim, uma música que, né, não deixa de mostrar pra gente, eu tenho um estúdio, tô lá pronto pra poder te ajudar. "Ah, gravei essa música, eu quero essa música aqui, grava ela pra mim". Vamos lá, grava, pra gente poder ouvir, ver o que pode mudar, onde você pode, mas não deixe. Quer fazer? Faça. O rasqueado é um ritmo gostoso, alegre, contagiante, onde você vai, você canta, todo mundo gosta dela, é alegre mesmo, não tem jeito, isso aí, já foi provado e tal. E eu desejo que sucesso para todo mundo aí. É isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Esse aí foi o nosso rei do rascado, Roberto Lucialdo, e queremos você aqui de novo para continuar esse papo numa próxima. Eu quero mandar um abraço especial Pode mandar. para o meu amigo Neto Marques, entendeu? Que eu conheço há muito tempo, também não contei a história da gente, é uma história também da ajudou na encantação. Ele estava junto com a gente, eu, Vera, Zuleika, Joãozinho 30. Eu não sei se o. Ele mandou uma mensagem para mim que eu perguntei para ele, ele mandou uma mensagem, eu não vi antes da. Mas eu vou olhar, mas eu não. É o seu Luiz Marques, da Viola de Coxo, teve um problema comigo uma vez, e o Luiz Marques me deu a viola de coxo, me deu a viola de coxo dele, falou: você vai tocar o hino nacional na minha viola de coxo. E eu tive que aprender e toquei o hino nacional para poder, fui na Gazeta, não sei se tem filmado lá, eu toquei e fui muito aplaudido, o hino nacional da viola de coxo. Por quê? Nós tivemos um problema com a viola de coxo naquela época e tal, Sim, e quem quiser saber mais, já na internet vai estar lá. é verdade. Obrigado, irmãozinho. Um abraço a todos e é isso. Até a próxima, galera.